Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 5 de janeiro, e nós celebramos hoje a solenidade da Epifania do Senhor, ou seja, da sua manifestação ao mundo. E eu quero te convidar, nesse dia tão solene, dia em que os magos vão visitar o menino em Belém, para que nós juntos iniciemos esse momento, invocando a presença do Senhor entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos tomar em mãos a palavra. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós estamos celebrando então essa solenidade natalina, ainda estamos dentro do tempo do Natal, que é a manifestação de Deus ao mundo, ou seja, a sua epifania, no grego. Jesus foi mostrado, primeiramente, aos seus pais, que foram os primeiros a contemplar o rosto do menino. Depois, a todos os que eram e estavam presentes ali naquela casa onde Jesus nasceu. Logo em seguida, vieram os pastores com seus rebanhos e viram a Deus. E agora, homens de outras nacionalidades, de outros povos, que vêm até Belém para contemplar a face de Deus no menino Jesus. O que tudo isso representa e diz para nós? Primeiramente, que Deus agora tem um rosto. Ele é visível. Em segundo lugar, que ele veio para os mais fracos, os excluídos, tanto é que escolheu nascer de um modo muito simples, porque quis manifestar o seu despojamento de glória. E depois, nos três magos, que a salvação não é apenas e exclusivamente para o povo judeu, mas a salvação trazida por Deus em Jesus é estendida a todas as nações. Ora, a primeira leitura do livro do profeta Isaías nos diz e nos mostra a centralidade de Jerusalém para todas as nações. Eu não sei, irmão caríssimo, se você já parou para pensar, se você tem analisado a situação em que o mundo vive, as coisas que acontecem ao nosso redor, mas a terra de Jesus, a cidade de Jerusalém, está sempre no meio de conflitos. Parece que todos querem ter posse sobre aquela terra. Por quê? Porque é uma terra rica em petróleo, rica em gás, rica em tantas coisas. Será que é só por isso?
Não, porque é um ponto estratégico entre os mundos, né, que ali circundam o Oriente Médio, a Europa, a África, as Américas, a Ásia. Será que é só por isso? Será que não é porque as nações reconhecem que aquele lugar foi visitado por Deus? Que Deus, o Senhor, autor e criador de todas as coisas, estabeleceu ali a sua casa, que foi destruída, mas que, segundo a Sagrada Escritura, será reconstruída? Será que não é por isso que os reis de todas as terras ao redor vinham a Jerusalém para trazer oferendas ao templo do Senhor, reconhecendo que, por mais que seguissem outros deuses, mas o Deus verdadeiro estava ali em Jerusalém? E nós sabemos que o Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Para Ele convergem todas as nações. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. E vejam, o reconhecimento da realeza de Jesus está nos presentes que os próprios reis magos apresentam ao Senhor. Aqueles homens caríssimos não chegaram a Belém no dia seguinte ao nascimento de Jesus, como muitos de nós imaginamos. Não. Aqueles homens precisaram de toda uma preparação para chegarem até ali. Eles vieram da Arábia, eles vieram de países distantes. Certamente, o fato acontece 2 anos depois do nascimento de Jesus. Mas, padre, como o senhor afirma um absurdo desse? Ora, afirma esse absurdo na certeza de que Herodes mandou que fossem mortos todos os meninos menores de 2 anos. Então quer dizer que os magos, há 2 anos quase, já haviam visto a estrela, conferiram as profecias, as coordenadas e reconheceram. É a estrela que anuncia o nascimento de um grande rei. Então se organizaram, comunicaram-se entre si e foram até Israel. Então se passaram quase 2 anos. Certamente Maria e José estavam ali por uma das festas tradicionais do povo judeu, quem sabe até a Páscoa, e estavam ali em Jerusalém, na casa de parentes, em Belém, na casa de parentes, e foi quando os magos ali chegaram. E diz o Evangelho que ao entrarem na casa, eles não foram à estrebaria, eles foram à casa. E entrando na casa, eles viram Maria com o menino e se prostraram e ofereceram presentes. Primeiro presente, ouro, reconhecendo a sua realeza. Esse era o presente que os reis trocavam, ouro. O ouro era sinal de realeza, de poder, de prestígio. Depois ofereceram a ele incenso. O incenso em Israel só era oferecido a Deus. Quando um homem estrangeiro traz incenso e oferece a Jesus, ele está reconhecendo em Jesus não apenas a sua humanidade, mas também a sua divindade, porque ele sabe que naquele sinal visto no céu estava o dedo de Deus. E por fim, eles oferecem ao menino mirra. E para quê? Para honrar o sacrifício de Jesus. Aquela mirra foi usada em sua sepultura, no seu cadáver. E é por isso, caríssimos, que eu tenho quase a certeza de que o momento da visita a Jesus se deu pela Páscoa. Porque seria numa Páscoa que Jesus seria coroado rei, seria reconhecido Deus e seria morto. E necessitaria daquela mirra para sua sepultura. Aqueles homens, ao voltarem dali, voltaram radiantes. Eles contemplaram a salvação de Deus. Do mesmo modo como Simeão, como Ana. Mas aqueles homens também tiveram uma grata surpresa. Foram avisados em sonho, eu tenho certeza também, que por Gabriel, para que não voltassem a Herodes, porque Herodes queria matar o menino. Herodes, do qual nós estamos falando, não é Herodes que está presente no julgamento de Jesus, mas esse é Herodes Grande, o pai de Herodes Antipas, aquele que embelezou o templo, aquele que conquistou a simpatia dos romanos. O mundo hoje está repleto de Herodes. Nós mesmos agora no nosso Brasil estamos aí, com o aborto de inocentes aprovado. Onde estão os nossos pastores? Onde estão nossos leigos? Onde está o nosso povo católico? Onde estão os irmãos de outras igrejas que não ergueram a sua voz?
para condenar esse ato trágico, pecaminoso e horrendo do assassinato de crianças inocentes. Irmãos caríssimos, o castigo virá. Como veio o castigo sobre Jerusalém, sobre Israel, por não terem acolhido o Senhor e Salvador, por não ter dado o seu sim à vida plena que Deus lhes trazia. O templo foi destruído, a cidade arrasada, o povo foi prisioneiro novamente. Então o castigo virá sobre a nossa nação. Não pensem que o sangue dos inocentes vai passar despercebido ao coração e aos olhos de Deus. Não pensem. E todos nós, inocentes e culpados, sofreremos as consequências. Porque uma nação que mata os seus filhos é uma nação que não merece ser abençoada. E Deus vai tirar de nós, de sobre nós e sobre a nossa nação, a sua mão poderosa. Deus vai nos entregar aos castigos. E não pensem que eu estou sendo aqui apocalíptico, dramático ou um tanto quanto intimidador. Não, eu estou falando do fundo do meu coração, com dor. Porque não existe nada mais belo do que a vida. E a vida de um inocente. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José seu esposo, São Miguel Arcanjo, e de Santa Diana Beretta, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.